Pessoal, a gente vai falar nesta aula de hoje sobre princípios, ok? Estamos no dia 4 aí na primeira parte. Antes de falar dos princípios, nós temos que observar que os serviços, a gente já viu que os serviços públicos eles são prestados aí pelo próprio Estado ou por seus agentes delegatários, certo? Então, mas eles devem ter o que? Algum padrão, perfeito? Então não é de qualquer jeito, então tem um padrão. Qual é o padrão? Então o padrão ele deve ser o que? Isso aqui, ó, deve ser o adequado, perfeito? Esse daqui é o que o Estado ou o delegatário deve perseguir. Então o serviço público prestado ele deve ser o que? Adequado, perfeito? Para ser adequado, os doutrinadores vão falar sobre alguns requisitos, certo? Então eles vão trazer aí, a doutrina vai trazer alguns princípios inerentes aí à prestação dos serviços públicos, para que o serviço ele seja aí classificado aí como um serviço adequado, perfeito? Então é isso que a gente vai ver agora. Na realidade, desse vídeo a gente vai conseguir ver só o primeiro princípio, que é o princípio da continuidade, mas é o princípio que mais está presente em provas. O examinador adora esse princípio, ok? Também ele é conhecido como o princípio da permanência. Então a gente vai ver o que ele é e a gente vai ver alguns julgados que caem em prova, perfeito? Então essa é a ideia dessa aula. Então eles sofrem uma forte de prova. Então, pelo princípio da continuidade, os serviços, olha, não podem sofrer interrupção. O princípio da continuidade prevê que o serviço público não pode sofrer interrupção. É só isso? Só isso. Então, é dizer que não devem sofrer solução de continuidade ou interrupção da continuidade em sua prestação, a não ser em situações o quê? Excepcionais. Então essas situações excepcionais, quem vem trazendo essas excepcionalidades? STF e o STJ. Então esses dois estão trazendo aí a jurisprudência que a gente vai dar uma olhada e o que cai realmente em prova. Então, nesse contexto, não caracteriza a descontinuidade e interrupção do serviço da seguinte forma. Então eu estou dizendo aqui que eu posso trazer uma interrupção, certo? Trazer a descontinuidade nessa situação, mas ela não configura então uma descontinuidade da prestação do serviço público. É uma mera interrupção. Então, normalmente cai muita coisa aí na área de energia elétrica, tá? Então, em razão em situação emergencial, certo? Situação emergencial, a gente teve muito exemplo lá na década de 90, final da década de 90, nós tínhamos os apagões aí, certo? Então, exemplo, apagão devido à queda de raio na central elétrica e após também aviso prévio. Então, um aviso prévio, eu posso interromper a prestação dos serviços públicos sem caracterizar a descontinuidade, sem ferir o princípio da descontinuidade, perfeito? O princípio da continuidade, perdão, ok? Então, um aviso prévio quando for o quê? Razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, ou ainda tem um aviso prévio por inadimplemento do usuário, considerando o interesse da coletividade, certo? Esse usuário aqui, ele tem ressalvas que a gente vai ver daqui a pouquinho, ok? Por exemplo, uma pessoa jurídica de direito público, se ele estiver prestando serviços essenciais, ele não vai sofrer essa interrupção aí, é o que o STJ, o STF tem se posicionado. Exemplo disso, um hospital. Imagina o seguinte, o hospital público que tem lá uma UTI e que tem os aparelhos lá que eles funcionam por meio de energia elétrica. Imagina então o inadimplemento do serviço público
o inadimplemento, perdão, do pagamento dessa energia elétrica, ocorrer a interrupção da prestação desse serviço, que vai acarretar morte de pessoas que não tem nada a ver com isso. Então, STF, STJ vem trazendo algumas ressalvas aí, certo? Então aqui ainda tem uma situação que nós temos que tomar um cuidado comparado com a lei 8666, a gente vai estudar aí na sequência, mas ele vai dizer assim, ó, como aplicação do princípio em análise, registra-se então a inaplicabilidade, ou seja, não é aplicado a exceptio non adimplente contractus, ou seja, exceção do contrato não cumprido contra o poder público. O que ele está me dizendo aqui? Ele está me dizendo assim, que se o delegatário, certo? O delegatário do serviço público, ele ficar o quê? Ele não cumprir com as obrigações dele previstas aí no contrato da concessão, por exemplo, isto não vai dar o direito de quem? Da concessionária em solucionar, certo? Ou trazer a solução, perdão, a solução do contrato, certo? Ou interrupção desse serviço por causa da inadimplência aí do concedente, do poder concedente. Então o poder concedente, se ele ficar inadimplente, agora a concessionária, se ela quiser trazer a solução da continuidade, só pode mediante o que? Por sentença judicial transitada em julgado. Isto é diferente, meu povo, tá aqui, ó, não precisa ter escrito. Então dependerá de sentença judicial transitada em julgado, certo? Então não é igual um acordo entre particulares, então é diferente. Então não é oponível ao poder concedente a execução do contrato não cumprido. Então eu não posso trazer essa regra a não ser por sentença judicial transitada em julgado. Diferente do que ocorre lá com as regras previstas na lei 8666, que elas vão trazer o que? A respeito dos contratos administrativos. Esses contratos administrativos regidos pela lei, depois de 90 dias de inadimplência do Estado contratante, está difícil hoje. Então, por inadimplência do Estado contratante, faculta-se então a interrupção dos serviços contratados. Não é isto que nós estamos falando aqui, certo? Isso daqui é regido pela lei das concessões 8987, que é diferente. Isto é diferente disto, ok? Aqui contratos administrativos, aqui contrato de concessão, perfeito? Então não é a mesma coisa. Aqui, ó, caiu numa prova. O que ele disse aqui, ó? É incompatível com os princípios inerentes aos serviços públicos a aplicação plena, ou seja, é incompatível a aplicação plena da exceção
do contrato não cumprido contra a administração pública. Então, ele está dizendo é incompatível, certo? É incompatível. Então, a regra é o quê? Que eu só posso interromper os serviços por sentença judicial transitada em julgado, perfeito? Então, não esquece isso. Então, o tratamento com os usuários, olha só, tratamento com usuários é diverso, sendo possível verificar a interrupção em caso de inadimplência destes, certo? A não oposição da exceção do contrato não cumprido é restrita ao poder concedente, ok? O que ele me disse aqui, meu povo? Ele está me dizendo o seguinte, que a interrupção ela pode ocorrer para o usuário? Usuário, resposta sim. Ao poder concedente, resposta regra não, a não ser por sentença judicial transitada em julgado, ok? Então, um exemplo disso, você não pagou a luz lá por 3 meses, então vai ocorrer o que? A suspensão do serviço, vai ter a interrupção, ou seja, vão cortar a tua luz, ok? Então, não tem, então, aí não vai ferir o princípio da continuidade dos serviços públicos, essa interrupção pelo inadimplemento do usuário, tá? Então, no entanto, é digno de nota, então, é que o STF ele vai trazer aí umas situações que a respeito de usuário inadimplente que poderão ser interrompidos. Então, a jurisprudência, colhemos excelentes exemplos, então, aí com relação à não interrupção. Veja o que o STJ fala aqui. É ilegítimo, ou seja, ilegal o corte de energia elétrica em razão do débito irrisório, certo? Então, for um débito irrisório, nesse caso aqui era de 85 centavos, por configurar abuso de direito e ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, certo? Então, a gente já estudou esse princípio, colocou como 2, em vez de com o STJ coloca aos princípios. Então ele separa os dois, como a gente falou que tem essa possibilidade também, mas cai na nossa prova proporcionalidade e razoabilidade como uma coisa só, você marca como uma coisa só e está 100% certo, beleza? Então ele está dizendo assim, não é proporcional eu fazer um corte de uma energia elétrica de um usuário que está devendo um valor irrisório, ok? Cabível inclusive a indenização ao consumidor aí por danos morais. Posicionamento do STJ. Então ele vai falar agora assim a relativa à conta do mês do consumo. Então o que ele vai falar a respeito disso? Ele vai falar que é inviável a suspensão de abastecimento por débitos antigos. Débitos antigos eu não posso, débitos atuais do mês ou dos últimos meses aí eu posso. Olha só o que ele diz aqui. Resta-se disso que a suspensão no fornecimento de energia elétrica somente é permitida quando se tratar de inadimplemento de conta regular relativa ao mês do consumo, restando então em que incabível tal conduta quando for relativa a débitos antigos. Então, débitos antigos não pagos, em que há os meios ordinários de cobrança sob pena aí de infringência ao disposto do artigo do Código aí 42 do Código do Direito do Consumidor, certo? De defesa aí do consumidor. O que ele está me dizendo aqui? Está me dizendo assim que se você tem lá uma conta, uma tarifa, uma diferença de tarifa do ano passado lá que agora estão te cobrando, eles não podem suspender esse serviço por causa dessa conta antiga, ok? Ele pode suspender apenas com relativos aos meses aí que você está usando agora e não pagou. Outra situação aqui do STJ, ele vai falar que é ilegítimo o corte de energia elétrica quando o débito incorrer de suposta
fraude no medidor de consumo de energia apurada unilateralmente pela concessionária. Então, se for apuração unilateral de uma suposta fraude, eu não posso suspender os serviços, ok? Aqui tem uma distinção entre serviços compulsórios e serviços facultativos, para continuar pensando aí no princípio da continuidade dos serviços públicos, pensando nos julgados do STJ e STF. Alguns temos que trazer esse apontamento aqui do serviço compulsório e dos facultativos, ok? Então, os facultativos é aquele que o usuário vai usar o que? Quando e quando quiser. Então, ele usa se e quando quiser. Então, nesse caso, a inadimplência do usuário, a concessionária o que? Pode suspender a prestação dos serviços. Então, é o entendimento do STJ. Lembrando que tarifa, novamente, tarifa é equivalente ao preço público. Tarifa não é taxa, tarifa não é tributo, perfeito? Tarifa não é receita derivada, perfeito? Lá no direito financeiro é receita, deixa eu me ajeitar aqui, ela é uma receita o que o Estado age como empresário, perfeito? Então não é uma receita derivada. Então nesse caso aqui é diferente. O que você tem que chamar a atenção de vocês é isso aqui, ó. É diferente de, o que eu estou escrevendo aqui, ficando doido, de taxa, certo? Porque essa aqui é o que? É tributo. Por que eu estou colocando isso? Cai em prova, certo? Às vezes ele vai colocar aqui, vai trazer uma questão e aí vai falar que é taxa, mas na realidade, ou principalmente ele coloca, exato, taxa. Coloca uma taxa e a concessionária está cobrando uma taxa. Não pode. Taxa não. Tarifa. Taxa somente pessoa jurídica de direito público. Então, guarda essa informação aí que salva a pátria aí. Já os serviços compulsórios, então, são impostos de forma coercitiva pelo Estado, cobrados mediante, olha só, taxa, tá vendo? Mediante taxa, cobrada pelo Estado, certo? Isso aqui é o que? Tributo, certo? Onde que é tributo? Tributo, eu vou colocar aqui, não a definição, quais são, tá? Porque não cai na nossa prova aí. Nós temos impostos, que é o mais comum, taxas e contribuições. Isso aqui são os nossos tributos, certo? Vai ter desdobramentos, contribuição de melhoria, CID, etc e tal, mas a grosso modo, impostos, taxas, contribuições de melhoria. Então, aqui dentro tem o que? Então, uma taxa e só pode então ser cobrada pelo Estado, perfeito? Exemplo aqui, ó, taxa de incêndio e taxa judiciária. Não podendo sofrer, então nesses casos não podem sofrer solução de continuidade. Então, serviços compulsórios, ele não pode sofrer o que? A descontinuidade ou solução de continuidade. Então, aqui eu observo o princípio da continuidade dos serviços públicos, perfeito? Então, serviços compulsórios não podem sofrer solução de continuidade, pois a Fazenda Pública conta com instrumentos hábeis de cobrança, como inscrição na dívida
ativa, certo? Isso aqui é o tal do Serasa institucional aí, governamental, ok? O que o STF fala aí a respeito disso? Então o STF sinalizou que a cobrança de água pode ser remunerada por preço público, ou seja, por tarifa. Logo, não há necessariamente caráter tributário, ou seja, não é taxa, perfeito? Para afastar quaisquer dúvidas, ressalte o entendimento da STF acompanhado pelo STJ em diversos julgados. Então ele está falando que isso aqui, está falando que, em outras palavras, que se ele é um preço público, ele não está entre os serviços aqui, ó, compulsórios, esse daqui, e vai estar entre os serviços facultativos, perfeito? Continuando, o STJ fixou o entendimento de que, tratando-se de pessoa jurídica de direito público, olha só, prevalece a tese que o corte de energia é possível. Qual é a condição? Desde que não aconteça indiscriminadamente, preservando-se as unidades públicas essenciais, certo? Então o Estado está devendo para a concessionária SEB, por exemplo. Então ele vai sofrer aí corte, interrupção do serviço? Não. Vai sofrer corte sim, mas com essas observações: unidades públicas essenciais, hospitais, delegacias, pronto-socorros, escolas públicas e creches. Aplica-se então por analogia, então, que não atendidas colocariam em perigo a sobrevivência, a saúde e a segurança da população. Então está dizendo aqui que nesses casos não podem ser suspensos os serviços públicos aí de fornecimento de energia elétrica, sob pena aí de estar infringindo o princípio da continuidade dos serviços públicos, perfeito? Então esse é o entendimento. Então eu não posso, até mesmo tem umas situações que são hospitais, que hospital particular, um hospital particular, já tem julgados relacionados a isso. Quando o teu examinador colocar lá um hospital particular que presta serviço público, ou seja, de serviço de saúde, que ele é semipúblico na realidade, a gente vê isso daí em regulação. Então o saúde é um serviço semipúblico, ele pode ser prestado por um particular, num hospital particular, e ainda assim ele vai entrar nessa situação aí da essencialidade, certo? Porque pode ocorrer o que? A suspensão, interrupção desse serviço e pôr em risco aí, perigo aí a sobrevivência, a saúde e segurança da população, perfeito? Continuando, o STJ entendeu que a suspensão do fornecimento de energia elétrica de alguns trechos da rua, uma rua específica que estava sendo julgada aí, e não de um bairro ou todo o município, não se qualifica como suspensão indiscriminada. Então foi suspenso parcial, ocorreu uma suspensão parcial. A STJ entendeu que não foi uma suspensão indiscriminada, então ele entendeu que era possível e não estava sendo ferido o princípio da continuidade dos serviços públicos, perfeito? Pessoal, que eu tinha para esta aula é isso. A gente vai falar dos outros princípios na próxima. Um abraço, fiquem com Deus.